Fala galera, tudo bom? Professora Laís aqui para mais uma aula de introdução, para a gente colocar os pingos nos is, começarmos devagar, a gente ajustar o conteúdo, né? E hoje eu venho para uma aula introducional de histologia animal. O meu objetivo é trazer alguns conceitos básicos. Às vezes você pega uma questão, você acha a questão muito difícil, porque tem termos que eu nunca ouvi falar. Então é importante que a gente revise esses conceitos básicos. Por isso é uma aula de introdução à histologia, né? Hoje a gente vai falar disso aqui. Então vamos lá, galera. Histologia, galera, dentro da biologia, é o estudo dos tecidos, tá? Então quando a gente fala em tecido, a gente tem que imaginar o seguinte. Tecidos são conjuntos de células que se organizam para desempenhar uma determinada função, beleza? Então, por exemplo, o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele é formado por células parecidas no formato, então a gente fala morfologicamente parecidas. Morfo significa forma. Então, células que têm um formato parecido, um funcionamento parecido, e elas trabalham de maneira integrada. Galera, por exemplo, o tecido nervoso, né, que é formado por neurônios, qual a função do tecido nervoso? Mandar sinais e receber estímulos e respostas de todo o seu organismo. Beleza? De todo o seu organismo. Então, os neurônios formam uma grande rede. E aí essa rede, eles trabalham juntos, como se fosse uma unidade. Então, o tecido é isso, tá? Tecido muscular, conjunto de células que conseguem contrair. É isso que permite o nosso movimento, cara. Então, falou em tecido, você tem que pensar em conjunto de células. Então, quais são os níveis de organização? Vou botar aqui, ó. Níveis de organização. Vou abreviar aqui, tá? De organização. Beleza? Vamos lá. Temos as células que, em conjunto, formam tecidos, que em conjunto formam órgãos. Então, por exemplo, a sua pele, a nossa pele, é o maior órgão do corpo humano. Ela é formada por mais de um tecido, sacou? A gente vai ter uma aula só de pele, tá? Os órgãos em conjunto formam os sistemas. Beleza? O sistema é o conjunto de vários órgãos. Sistema digestório é formado por esôfago, estômago, intestino, vários órgãos, tá? E todos os seus sistemas, trabalhando de maneira integrada, formam o seu organismo. O seu sistema circulatório, respiratório, endócrino, nervoso, linfático, imune, respiratório, formam o quê? O teu organismo todo. É o que mantém o seu funcionamento, tá? Então vamos lá. Histologia animal, estudo dos tecidos. Como eu posso definir tecidos? É um conjunto de células semelhantes que desempenham uma função. Elas são semelhantes em forma e em funcionamento. Então eu posso falar que essas células são fisiologicamente semelhantes. Ou seja, elas são semelhantes em forma e em funcionamento, em fisiologia. Beleza? Tá? Quais são os tecidos animais, galera? Para você se situar. Temos o tecido epitelial. É aquele tecido que tem como função básica revestir. Ele reveste não só o seu corpo, compondo a sua pele, é a camada mais externa da pele, é formada por tecido epitelial. Tranquilo? Tá? Mas ele também está revestindo a parede do seu estômago, a parede dos seus vasos sanguíneos. Então, é um tecido que, quando você olhar para o tecido epitelial, você tem que lembrar da seguinte palavra: revestimento. Beleza? Tá?
Tecido conjuntivo tem vários subtipos, tá? Os tecidos conjuntivos, a gente pode estar falando do TCPD, que é o tecido conjuntivo propriamente dito. Cuidado! É um tecido que conecta outros tecidos, outras estruturas. O TCPD, ele forma, por exemplo, o tendão. O seu tendão é formado pelo TCPD. O seu tendão conecta o seu osso ao seu músculo, tá? Tecido conjuntivo ósseo é o tecido predominante que forma os ossos. Ué, não é o osso? O osso é a estrutura. O osso é revestido por um outro tipo de tecido, que é um TCPD. O seu osso tem vasos sanguíneos, que é um outro tecido, tá? Então, tecido ósseo. Tecido cartilaginoso, aquele que compõe as suas cartilagens. Tecido sanguíneo, isso mesmo, o sangue é um tecido. Ele é formado por várias células juntas, que são hemácias, leucócitos e elementos como as plaquetas, tá bom? A gente vai ter uma aula somente disso, né? Um pouquinho mais para frente. Tranquilo? É um tecido que tem uma consistência líquida, tá? E o tecido adiposo é aquele tecido que armazena lipídio, armazena gordura, tranquilo? Esse tecido aqui, o tecido adiposo, ele tem uma importante função de reserva de energia e também de isolante térmico, tranquilo? Além disso, temos o tecido muscular, aquele que compõe, né, a maior parte dos músculos, beleza? Então, se você pensa em um músculo, o músculo não é composto só por tecido muscular, beleza? Mas a maior parte do músculo é composta por tecido muscular. Tranquilo? Tá? Por que não é só, né, o tecido muscular que compõe o músculo? O músculo, como eu já falei, é igual ao osso. É a estrutura, que é formada por vários tecidos. Dentre eles o tecido muscular. Beleza? Tá? E temos o tecido nervoso. O tecido nervoso é aquele tecido que compõe o sistema nervoso. Compõe a sua medula, compõe o seu encéfalo, compõe os seus nervos. Tranquilo? Mantém toda a comunicação do seu corpo. Nós vamos ter uma aula para cada tecido. É importante que você, né, continue acompanhando a gente, continue acompanhando as aulas, vai anotando, cara, fazer anotação é muito importante. Eu, por exemplo, eu não consigo estudar sem anotar, sem escrever. Parece que eu não li nada, parece que eu não ouvi nada. Então, faça um mapa mental e aí saiba definir o que é um tecido, saiba definir, né, o que são um conjunto de células morfologicamente semelhantes. Você precisa, galera, solidificar, organificar essa ideia na sua cabeça. Porque aí você não decora, você entende. Quando você entende, flui muito melhor, tá? Acredita em mim. Então, ó, tecido epitelial é um tipo de tecido animal, está relacionado ao revestimento. Tecido conjuntivo, temos 5 tipos, que é o TCPD, é um tecido de conexão de outras estruturas. Tecido ósseo, que compõe o osso. Tecido cartilaginoso, que compõe as cartilagens. Tecido sanguíneo, que compõe o sangue. E o tecido adiposo, que está compondo aí, né, seria considerada, né, mais antigamente a terceira camada da pele, serve como isolante térmico, reserva de nutrientes, beleza? Reserva energética. Temos o tecido muscular também e o tecido nervoso. Lembrando que o tecido nada mais é do que o conjunto de células. O conjunto de tecidos forma um órgão, vários órgãos juntos formam um sistema, vários sistemas formam o nosso organismo. Show de bola? Então, galera, espero que essa aula de introdução, bem introdução, tenha ficado claro. Você tem que digerir essa aula, você tem que organificar na sua cabeça, essa aula tem que fazer parte de você. E aí daqui pra frente vai ficar muito mais fácil. Tranquilo? Um beijo no coração, até a próxima.